E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 21 de O Enigma do Príncipe, A Sala Impenetrável. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei: que táticas criativas o Harry pode usar para conseguir a memória do Slughorn? A Thaís Milani acha que ele poderia usar algo da loja dos irmãos Weasley, ou mesmo tentar um soro da verdade, em alguma bebida. Eu concordo, falta criatividade. Acho que seria muito fácil fazer o Slughorn tomar qualquer poção, já que é só colocar ela em um doce e dizer que algum famoso mandou para ele. Mas eu ainda sinto que a melhor tática seria uma chantagem leve, ou quem sabe uma ameaça. Nada funciona melhor para conseguir alguma coisa do que um bom terror psicológico. Eu mesmo uma vez fingi que estava doente, até minha mãe comprar um PlayStation para mim. Deu muito certo. E o Harry pode usar algo assim para conseguir enrolar o professor Slughorn. E quem sabe dessa forma ele consegue a memória e talvez até um PlayStation 1 com um controle, um memory card e um jogo original. O que era bem raro na época. O Martin, o Ariel e o Leonardo me pediram para gravar mais rápido, porque nesse ritmo eles vão ler todos os livros, ver todos os filmes e terminar a série que ainda nem lançou antes de eu terminar esse podcast. Eu agradeço demais o carinho de vocês, demais, porque eu sei que se vocês não gostassem, não iam estar pedindo mais episódios. Então, um abraço para vocês, seus trouxas, e obrigado por todo o apoio. Então, atendendo a pedidos, eu, a partir de agora, vou gravar mais rápido. Vamos lá, então? Então, antes que os ouvintes desse podcast usem chantagem emocional pra conseguirem que eu grave os episódios mais rápido e, além disso, me peçam um PlayStation 1 com um controle, um memory card e um jogo original, vamos logo pro capítulo de hoje. Pessoal, ouvi dizer que as genialidades Weasley tem uma varinha que pode ser usada até pelos trouxas e que ela faz todo tipo de feitiços. Eu estou organizando uma vaquinha para podermos comprar uma varinha dessas para mim. Se você quiser apoiar, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é que você continue aqui para deixar de ser um trouxa. Nas semanas que se seguiram, o Harry ficou pensando em formas malucas de pegar a memória do Slughorn, tentando pensar em algo diferente de simplesmente pedir a memória para ele, o que é a pior tática do mundo. Eu já dei ideias muito boas aqui, os ouvintes deram ideias, mas o Harry não ouviu nenhuma delas. E ele tá vendo no livro do príncipe se tem alguma dica boa no caderno, mas não tem nenhuma anotação ensinando a roubar uma memória de um professor velho. Apenas um feitiço para usar contra inimigos, chamado Sectum Sempra. Ele fica com vontade de usar, né? Mas não tem nenhum inimigo ali na sala, só o Rony e a Hermione, então ele segura a onda. Por que o Harry tá tentando achar um jeito de roubar a memória do Slughorn no livro do príncipe? Por que ele acha que o livro vai dar alguma resposta para essa questão? O Harry estaria, assim como os profissionais modernos, deixando de pensar e perguntando tudo que ele precisa para a inteligência artificial? A gente pode tentar fazer isso. Será que ela nos diz o que pode ser feito para conseguir a memória do professor? Vamos ver se dá? Eu vou pedir aqui pro ChatGPT. Ah, boa. Olha, uma ideia interessante seria o Harry tentar se aproximar do Slughorn em um momento de vulnerabilidade. Tipo, durante uma conversa mais informal, quando o Slughorn tá, sei lá, lembrando de um antigo aluno ou de uma vitória no passado. O Harry poderia ser super empático, mostrar admiração genuína, e aí no meio dessa conexão emocional, o Slughorn acaba se abrindo. Assim o Harry não força, mas cria um ambiente de confiança e aí a memória acaba fluindo. O que você acha? E eu achei uma ótima ideia, né? Não é o livro do príncipe, mas pelo menos aqui tem uma ideia boa de como fazer isso, já que o Harry não consegue pensar em nada. Eu acho, inclusive, que o Harry poderia adotar o uso de inteligência artificial aí nas aulas. Eu acho que vai ser mais útil do que usar o livro com as anotações. O Harry tá conversando ali com a Hermione sobre conseguir essa memória. E ela diz que ele não pode usar a maldição Imperius ou Veritaserum.
Ela diz que se fosse pra enfeitiçar o professor, qualquer um faria. Que o Dumbledore pediu pra ele, de algum modo, convencer o professor a dar a memória, assim como o ChatGPT acabou de falar. Eu acho que o Dumbledore, no fim, tá certo. O Harry não tá dando o melhor dele, né? E a gente vai ver nesse capítulo aqui que ele nem quer dar o melhor dele. Porque pro Harry tem coisas muito mais importantes do que ficar vendo a memória do professor aposentado. Eu nem sei porque isso é tão difícil. Porque até onde eu sei, idoso adora contar a história da própria vida. Aqui no prédio tem uma vizinha de uns 70 anos, a mesma que fica paquerando os trabalhadores na obra. Sempre que eu trombo com ela, eu sei que vem história. Da última vez, ela queria saber do barulho. Ah, e o barulho. Queria saber se eu tinha ouvido algum barulho, que só ela ouviu. E sem perguntar nada. Eu não perguntei nada. Ela já tinha me contado que tinha um marido, que o marido era mais novo que ela não gosta muito dele, e que ela não gosta de ouvir música, e que todo dia ouve uma música vindo do meu apartamento. Vocês entendem que eu não perguntei nada pra essa senhora? O idoso tem essa necessidade, ele precisa contar as coisas. Eu acho incrível, inclusive, que o Slughorn esconda alguma coisa de alguém, porque na idade dele, o Harry nem precisaria perguntar nada, que ele já sairia contando tudo. Eu nem queria saber de nada da vida dessa senhora, e ela me contou. De repente é isso, né? O Harry precisa fingir que não tá interessado, e aí sim o professor vai contar pra ele. Talvez seja por isso que os idosos vivem me contando as coisas, porque eu nunca tô interessado nas histórias. O Harry poderia chegar na frente do Slughorn, como que não quer nada, balançar os ombros assim, né? Não tô nem aí, não quero saber de nada. Dizer pro Slughorn, olha, não quero nem saber. Não quero nem saber o que você tem pra contar, não quero nem saber o que você sabe, não me interessa. Com certeza isso vai funcionar, e ele vai contar tudo. Porque se tem uma coisa que o idoso gosta, é de contrariar as pessoas. Enfim, na parede do salão comunal tá a data do exame de aparatação. E todo mundo tá bem nervoso com isso. O Rony, por exemplo, não conseguiu aparatar ainda. E a Hermione tá um pouco mais tranquila, porque ela já aparatou 2 vezes nas aulas. Aparatou dentro do círculo certinho. O Harry não tá nem aí, porque ele nem vai poder fazer o exame. Porque ele só faz 17 anos depois dessa prova. E tem que fazer 17 anos antes dela. Assim como os nomes são o nosso Enem, o exame de aparatação é a nossa carteira de habilitação para dirigir. Nem todos os ouvintes aqui podem dirigir, né? Nem todos eles fizeram. Talvez a maioria não tenha feito nem o Enem. Mas a diferença entre fazer sua habilitação e fazer aparatação é que não tem um livrinho cheio de placa para você decorar. Porque quando você vai fazer a habilitação, você tem que decorar o que significa cada uma das placas. Eu, inclusive, não lembro do significado de nenhuma delas. Mas eu lembro até hoje que no dia em que eu fui fazer a minha prova prática da habilitação, tinha uma menina lá na fila da prova dizendo que era a 4ª ou, sei lá, a 8ª vez que fazia o exame. E o que eu me lembro é que naquele dia ela não passou também. Até hoje eu me pergunto quantas vezes ela teve que fazer a prova até passar. Talvez ela esteja fazendo a prova até hoje, mais de 15 anos depois, e ainda não conseguiu. E esse é um medo real que o Rony tem que ter. Medo de ver todo mundo conseguindo desaparecer e aparecer onde quer. E ele usando Podflu ainda, ficando com a cara toda suja. E sempre que ele precisar ir pra um lugar, ele sair num lugar e ter que ir a pé até chegar no ponto final, né? Porque de ônibus é assim, ele não deixa você na frente do lugar que você quer ir. Você tem que descer num ponto e ir andando. Se bem que os bruxos, né, tem um busão também, né? Então, vocês entenderam, né? O Podflu não tem praticidade. Ele vai aparecer numa lareira, todo sujo. É exatamente como pegar a linha 107 na cidade onde eu morava. Com a diferença de que a linha 107 você poderia ser assaltado. No Podflu, acho que não. E quantas vezes eu peguei a linha 107? Porque era a única que ia até o cinema. Demorava muito pra chegar. Chacoalhava bastante. Eu podia ser assaltado, mas graças à linha 107, eu assisti Vida de Inseto no cinema. Então, do nada, o monstro e o Dobby aparecem na sala, dizendo que vieram trazer o relatório sobre o Malfoy. O melhor aqui é o relatório do monstro. Ele começa dizendo que o Malfoy é muito nobre, que ele tem feições de uma pessoa nobre, que ele é um rapaz muito distinto. Então o Dobby interrompe ele e diz que o Draco é do mal. Mas assim que ele fala isso, ele tenta se jogar na lareira pegando fogo. E o Harry segura ele. Até que ele se controla e diz, é um hábito antigo, né? Eu ainda não consigo falar mal da minha antiga família sem tentar me matar depois. Olha a bagunça que tá rolando aqui. E é muito engraçado pensar nisso, né? Mas o Dobby já tá livre aí há uns 4 anos, mais ou menos. E ele ainda tem esse instinto, né? De se punir quando fala alguma coisa da família. E tem tanto tempo ele ainda não conseguiu se livrar desses hábitos. Eu sei bem o que é isso.
Eu tenho trabalhado no último ano com a ideia de ser uma pessoa mais tranquila, de reagir menos às coisas. Eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas toda vez que alguém vem falar comigo alguma coisa que me deixa meio desconfortável, o meu instinto é ou ficar quieto ou fazer uma piada de mau gosto, daquelas que eu me arrependo logo depois. Tipo, sei lá, alguém me perguntar uma coisa boba como: Emerson, foi você que esqueceu de dar descarga e deixou aquele monstro no banheiro? Eu tinha duas reações, né? Ou eu ficava quieto, não falava nada, o que já me entregava, ou eu falava alguma piadinha sem graça, tipo: foi sua... Eu sempre tenho uma das duas reações. Ou eu me escondo ou eu falo alguma piada desagradável. Eu tenho tentado ser uma pessoa melhor. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ser uma pessoa melhor é muito difícil. Às vezes eu quero desistir. Eu tenho feito um exercício prático. Sempre que alguém fala algo que me incomoda, eu tento respirar antes de responder. Quase sempre funciona. E essa é a dica que eu dou pra você, aí de casa. Dica que eu dou pro Dobby, pra ele pensar bem. Respirar fundo. Vai por mim, Dobby. Uma hora você se lembra de que não é uma boa ideia se jogar em uma lareira acesa, bater na própria cabeça ou ir até o banheiro e esquecer de dar descarga depois. O Harry diz pro monstro pra ele parar de se declarar pro Malfoy. E pra ele dizer o que ele viu. E aí o monstro começa, né? O Sr. Malfoy vai às aulas. Ele dorme na cama dele, acorda todos os dias pontualmente e ele fica enrolando. Até que o Dobby interrompe ele e diz que o Malfoy não tem feito nada de errado, mas que ele tem ido muito a uma sala no 7º andar. E sempre que ele vai nessa sala, tem alguém diferente com ele. Então o Harry saca tudo. Ele saca que o Malfoy tá indo pra sala precisa, que fica no 7º andar, e que ela não tá no mapa do Maroto, por isso que ele não achou quando ele ficou procurando. E que essas pessoas estão sempre lá com ele na frente da sala, incluindo umas duas meninas que ele viu uma vez com o Malfoy, eram na verdade o Crabbe e o Goyle. Resumindo aqui, Malfoy está fazendo algo de errado na sala precisa, que fica no 7º andar. Ele entra na sala e o Crabbe e o Goyle tomam poção polissuco, se transformam em pessoas diferentes, sempre, claro, pra não ficar sempre a mesma pessoa lá na frente da sala, porque vai ser suspeito, né? E eles ficam vigiando a entrada da sala. Se alguém aparece, eles derrubam o que eles estão segurando na mão e faz um barulhão. E o Malfoy que tá lá dentro, sabe que tem alguém lá fora e quer pra ele ficar quieto, pra ele não sair, porque senão vão pegar ele. É tipo esse o jogo. Que o Malfoy tem feito algo de errado, a gente já sabe, né? Os únicos que duvidam aí são todas as outras pessoas, porque, claro, ninguém acredita no Harry, a não ser a gente aqui desse podcast. Agora a gente descobriu, graças ao Dobby, que ele tem usado a sala precisa e que o Harry poderia ter pensado nisso antes, né? Porque ele mesmo usou essa sala no ano passado, muitas vezes. E o Malfoy descobriu ele, inclusive. Mas dessa vez, o jogo virou. E é o Harry que vai descobrir ele lá dentro. Pelo menos ele vai tentar. Mas do que adianta descobrir onde tá o Malfoy e que ele está na sala precisa se não tem como entrar lá? O único jeito de entrar lá é pensando na mesma coisa que o Malfoy pensa antes de entrar. E o Malfoy pode estar pensando um monte de coisa. Ele pode estar pensando num lugar pra se esconder, em um lugar pra estudar, em um lugar pra treinar sua risada maligna, em um lugar pra cagar. São possibilidades infinitas. Inclusive, se você precisa da sala pra fazer algo secreto, a melhor coisa é não pensar que você precisa de um lugar pra fazer algo secreto, já que é a primeira coisa que alguém vai pensar quando quiser te descobrir. Nesses casos, é muito melhor pensar em um lugar que só seja secreto pra pessoa que vai fazer algo secreto e não um lugar secreto pra pessoa que quer descobrir o segredo da pessoa que tá fazendo algo secreto. Desse jeito, sim, a sala vai ficar indetectável. O Sr. Malfoy anda com uma nobreza que condiz com o seu sangue puro, procitou imediatamente o monstro. As feições dele lembram a ossatura delicada da minha senhora, e suas maneiras são as de... Draco Malfoy é um garoto mau, esganiçou-se Dobby enraivecido. Um garoto mau, que... Ele estremeceu na borda do abafador de chá, as pontas das meias e correu para a lareira, como se quisesse mergulhar nela. Harry pegou-o de surpresa, agarrou-o pela cintura e segurou-o firme. Durante alguns segundos, Dobby se debateu e, em seguida, afrouxou o corpo. Obrigado, Harry Potter, ofegou o elfo. Dobby ainda acha difícil falar mal dos seus antigos senhores. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você.
O Harry, no dia seguinte, acorda convencido que ele vai descobrir o que o Malfoy tá fazendo. Ele pega sua capa da invisibilidade e vai pro 7º andar, em frente à tapeçaria de Barnabás, o amalucado, ensinando Trasgos a dançar balé. Ele fica lá um tempo, pensando que quer ver o Malfoy e o que ele tá fazendo. E ele tenta, né, várias coisas diferentes. Preciso de um lugar, assim, assado, mas nada funciona. A porta não obedece ele. E é claro que não vai obedecer. Parece até que ele nunca usou a sala, né? Ele fica lá um tempão e entende que não vai dar em nada. Então resolve ir pra aula do Snape, que é a próxima aula que ele vai ter. Enfim, chegando na aula do Snape, né? E ele tá lá, sendo chato. E como o Harry chega atrasado, ele já tira uns pontos ali da Grifinória. E o Snape tá lá dando a aula dele e o Harry não para de tagarelar, falando do príncipe, da sala precisa, que foi lá que não descobriu nada. Então o Snape percebe isso e pede pro Harry: Ô Harry, já que você tá cheio de coisa pra falar, diz aí pra gente qual é a diferença entre um inferi e um fantasma. O Harry diz que fantasmas são transparentes e inferis são sólidos. O Snape então diz que a escola desperdiçou 6 anos com ele, infelizmente, e que um inférios é um corpo reanimado por um feitiço das trevas, tipo um zumbi mesmo, e que ele não tá vivo, apenas obedecendo ordens, né, de alguém que fez esse feitiço. Já um fantasma é uma impressão deixada por um morto aqui, sabe, tipo, sei lá, uma foto, né, um vídeo, alguma coisa assim. A pessoa já morreu, mas tem a foto dela aqui. É tipo isso, um fantasma. Só que é meio transparente, assim, porque não tem tinta, né, pra fazer. Aí dá pra ver através dele. Aí o Rony diz que o Harry tá certo. Fala pro Snape: Snape, o Harry tá certo, né? Se você encontrar um inferi ou um fantasma num beco, você não vai ter tempo de perguntar se ele é só uma impressão deixada por um morto ou se ele é um cadáver reanimado. O Snape fica irritado, né, com essa resposta. Inclusive, todo mundo tá rindo do Snape agora, né, e ele tira mais pontos da Grifinória. E diz que o Rony é um incompetente, que não consegue nem aparatar e que não esperava nada mais dele. O que é mais engraçado aqui é que o Snape não é um professor sério, um cara maduro, superior às provocações de alunos, né? Ele fica entrando em discussão com criança, provocando elas. Eu tinha uma professora que odiava risada na sala. E ela tava certa, viu? Eu não tô falando que ela tava errada, não. Ela tava certa. A escola é pra estudar, não é pra ficar conversando, não, viu, Harry? Aí teve uma vez que ela pediu para que a gente escrevesse uma redação sobre a nossa vida. E aí eu coloquei lá que eu morava com meus pais, que uma vez eu dei um soco na minha irmã, que ela ficou sem ar, né? E uma vez que eu rasguei o sofá da minha mãe, pulando em cima dele. De uma outra vez em que eu coloquei um pedaço de arame na tranca do portão da vizinha e ela não conseguiu sair para ir pra consulta dela. O tipo de coisa tranquila que toda criança faz, né? Quem nunca fez esse tipo de coisa? Enfim, a culpa foi minha. E eu contei demais. E ela usou isso contra mim. Na primeira vez que eu fiz uma bagunça na sala, ela falou assim, ficava falando na aula, mas também esse aí bate até na irmã. Peraí, essa redação não era pra ser usada pra avaliar o meu texto? Eu não achei que a redação seria usada contra mim no futuro. E daí que eu bati na minha irmã? Porque ela não dividiu o pacote de bolacha comigo. Pra quem tá preocupado, a minha irmã tá bem, tá? Isso já tem uns 30 anos. Eu era uma criança de uns 8, 9 anos, então... E ela também batia em mim às vezes, né? Uma vez, inclusive, porque eu arranquei as cabeças de umas bonecas dela. Tá tudo certo. Nos anos 90 as coisas eram assim. Estamos bem. Mas a questão aqui é que o Snape, assim como a minha professora, fica provocando o aluno, usando coisas da vida pessoal deles, né? Como o fato do Rony não conseguir aparatar. Eu acho isso um golpe baixo, né? Como a minha professora fez. E eu acho que o Snape tinha que ser mais maduro com a situação. Aliás, um beijão pra minha irmã aqui, né? E desculpa. A aula chata do Snape acaba e o Harry e o Rony vão pro banheiro pra fugir da Lila Brown, que tá seguindo o Rony. Eles entram no banheiro e eles ficam lá reclamando do Snape. Ah, o Snape é isso, é aquilo, bundão, cara de melão. Aí a Murta, que geme, aparece, gemendo e reclamando que os dois nunca mais foram visitar ela, desde o 2º ano, quando eles ficaram fazendo poção polissuco lá no banheiro. Mas ela diz que não precisa mais deles, conhecer um menino sensível, que vai ao banheiro todos os dias conversar com ela, e que ele não tem medo de chorar na frente dela quando ele está triste, porque ele é muito sensível. E ele se abre com ela. Enfim, o Harry meio que fica se perguntando quem seria esse menino que fica lá chorando no banheiro com a Murta, né? Mas a coisa logo passa e ele esquece. E o final de semana chega. E Rony e Hermione vão pra Hogsmeade e fazer uma aula de reforço de aparatação, pra ficar craque antes da prova. O Harry não vai, porque não vai poder fazer o exame mesmo, né? E já que ele só vai fazer aniversário depois, então ele decide o quê? Ir atrás do Slughorn, como deveria, pra pegar a memória dele? Não, na verdade, ele vai atrás do Draco na sala precisa. Ele coloca a sua capa da invisibilidade e sobe até o 7º andar. E ele vê lá uma menininha na frente da sala. E ele já saca tudo, né? Ou é o Crabbe ou o Goyle disfarçado, vigiando a entrada da sala com uma balança na mão. Lá andando a esmo, né, na frente da sala. Ele então, embaixo da capa da invisibilidade, chega perto dessa menininha e diz: "Você é muito bonitinha." A menininha dá um grito, joga a balança que ela tá segurando pra cima, a balança cai fazendo um baita de um barulho e ela sai correndo.
O Harry sabe que esse barulho é pra avisar o Malfoy que ele tá lá dentro, que não é pra ele sair. Então o Harry sabe, Malfoy está do outro lado da parede. E ele só precisa entrar na sala pra pegar ele. O Harry então tenta, fica pensando em várias coisas, né? Pensamentos diferentes de como entrar na sala. Ele pensa, preciso de um lugar secreto, preciso entrar num lugar com segredo e tal, mas não funciona, a porta não se abre. Ele então dá um chute na parede, sente muita dor no pé, e a capa da invisibilidade cai. E quem vê ele ali? A Tonks, dizendo que foi visitar o Dumbledore, mas que ele não estava por lá. Ela nem pergunta da capa da invisibilidade ou o que ele tá fazendo ali. Ela diz que o Dumbledore foi provavelmente viajar, né? Obviamente o Dumbledore deve estar indo atrás de alguma memória, porque ele sempre aparece com uma nova nas aulas, né? Coisa que o Harry devia estar fazendo nesse momento. Eles conversam ali um pouco, Tonks tá meio triste e tal. O Harry fala dos Sirius e ela, né, tá com um olho meio choroso e tal. E ele até acha que ela tem alguma paixão escondida pelos Sirius e por isso que ela tá triste e por isso que... Enfim, Tonks vai embora. O Harry coloca de volta a sua capa e volta para o salão comunal. E esse capítulo termina aqui, com várias questões importantes. Mas a mais importante das questões aqui não é o que a Tonks veio fazer, ou porque o Snape pega tanto no pé do Harry. A questão não é porque o Harry procura tudo no livro do príncipe. O que é o Secto Sempra? O que o Malfoy tá fazendo na sala precisa? Ou se o Rony vai conseguir passar no exame de aparatação? A maior questão aqui, a questão principal é: por que o Crabbe e o Goyle decidiram, dentre várias opções que eles tinham, se transformar em duas menininhas do primeiro ano? Por ser domingo de manhã, quase todos os alunos estavam em suas salas comunais. Aqui e ali, uma pessoa andava pela biblioteca, ou por um corredor. Havia pouca gente nos jardins, e ali, sozinho, no corredor do 7º andar, estava Gregório Goyle. Não havia sinal da sala precisa. Mas Harry não estava preocupado com isso. Se Goyle estava montando guarda, a sala estava aberta, quer o mapa registrasse o fato ou não. Ele, portanto, subiu correndo as escadas, ponto em que começou a se esgueirar muito lentamente ao encontro da garotinha com uma pesada balança. Ele esperou chegar às costas dela antes de se curvar e sussurrar: "Olá, você é bem bonitinha, não é?" Goyle soltou um grito agudo de terror, atirou a balança para o ar e saiu desembalado, desaparecendo de vista antes que o estrondo da balança ao bater no chão parasse de ecoar no corredor. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Alexandra Nina. Você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!